boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo isso daqui em algum outro horário. Ou ouvindo, né? Teve gente nos comentários que disse que gosta de botar para ouvir, então, Ah, legal. Então, olha, que a paz de Jesus esteja com todos. graças a Deus. Vamos para os nossos recadinhos. Vamos sim. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todas as ajudas que estão chegando, seja para o alimento, seja na conta da Casa Espírita, que ela é sempre bem-vinda, né? Ajuda a colocar os alimentos que estão faltando. Então, a nossa enorme gratidão por tudo isso, porque é essa força que faz caminhar, que faz com que a gente possa fazer alguma coisa dentro desse espaço limitado que nós temos. Sim. Né? A gente já não está podendo sair, a gente não está podendo agir como nós agíamos antigamente. Sim. Né? A gente antigamente passava a rifa, fazia um monte de coisa, agora está um pouco limitado para isso. Eu até participei de grupos, gente, que estavam fazendo rifas para ajudar. E eu ficava com a rifa e pagava essa rifa via Pix, Uhum. que é uma ajuda que tem. Mas é uma coisa que tem que se elaborar com muito cuidado. Sim, com Né? certeza. Então, a gente pede ajuda. Por enquanto, a gente está pedindo dessa maneira aqui. Você faz, Uhum. embaixo também, né, na nossa chave Pix, ou fala, se você mora aqui na ilha, tem mais facilidade, coloca no e-mail, né, Uhum. que você está querendo nos ajudar, e a ajuda é sempre bem-vinda. Sim, como a gente fala sempre, não importa o valor, tanto se a doação for lá pelo QR Code do PicPay ou pela chave Pix, que também é o nosso e-mail, qualquer valor já é de grande ajuda, porque é de pouquinho em pouquinho que a gente chega lá. E Ah, através do e-mail também você pode entrar em contato para combinar dia e horário para fazer essa retirada de alimentos, de roupas, de material de higiene, enfim. isso. E também compartilhar, gente. Compartilhar é uma. Primeiro, você divulga a doutrina. Segundo, você está oferecendo uma ajuda. A palavra é tudo. Sim, a Quando a palavra gente calma. está, quando a gente está numa situação ruim, quando a gente está ansioso, quando a gente está nervoso, quando a gente já não vê saída. A saída é a palavra. Uhum. Ela não vai resolver a situação, não, mas ela vai te deixar mais forte, mais confiante. Sim. Então, se puder, nós recebemos da nossa amiga Paulinha, né, um áudio que ela passou para uma amiga e a amiga disse que passou, a amiga passou para a mãe porque achou legal. Olha aí, Então, é é uma muito legal corrente. esse feedback. É. E se torna uma corrente, né, de ajuda, de apoio, de divulgação também. Por isso que a gente pede para vocês curtirem o vídeo, para vocês comentarem, para vocês se inscreverem, porque isso ajuda também no crescimento do canal, das redes sociais, e com isso a divulgação também é muito maior. A divulgação dos preceitos, dos ensinamentos espíritas, é nisso que a gente está prezando muito mais, para continuar o trabalho, já que a nossa casa física por enquanto ainda precisa estar fechada, que esse trabalho continue sendo feito de portas abertas, né, para todo mundo. Sim, né? De casas abertas. Sim. Gente que Vocês está em outros países que assistem e acompanham, e isso é muito legal, porque não teria como acompanhar.
na nossa casa, né? Se fosse ainda desse jeito. Então, quem sabe como esse canal vai se manter depois que tudo voltar já a mais uma normalidade ou coisa assim, né? Sim, vamos ver. Uhum. Além disso, você também pode entrar na nossa página, uniãoespiritarmatiz.org, e lá vai ter um formulário para cura por irradiação. Se você necessita de cura, se você conhece alguém que esteja precisando também, colocar o nome e o endereço completo. Se a pessoa estiver no hospital, então aí você coloca o endereço, quarto, leito, enfim, o mais completo possível, porque vai ficar na caixinha para irradiação. Esse trabalho é com a espiritualidade, foi orientado por eles, então confia e faz a sua parte do lado de cá, mantendo o tratamento médico, que é super importante, já que o espiritual é um complemento. Certo. A atenção ao nome dos queridos que já partiram para outro plano. As inscrições estão abertas. Vai Uhum. até que dia a inscrição? Até Até o dia dia 5. 5. E Isso. dia 13 de junho é a prece, tá? Isso. Porque precisa desse tempo, porque os nomes de trabalho, gente, né, da nossa casa espírita que a gente faz nessa semana que antecede a prece. Isso. E a prece vai ser no dia 13 de junho do nosso queridíssimo Santo Antônio. Sim, dia 13 de junho, às 9 horas da manhã. Então, já fica anotadinho aí. Outra Isso. inscrição que está valendo também ainda, mas estamos nas últimas vagas, então corre para se inscrever, é para o curso do Evangelho no Lar, que vai acontecer no dia 6 de junho, também um domingo, às 3 horas da tarde, às 15 horas. Então, se você quer saber como fazer, entender de onde surgiu, como é, dia 6, às 3 horas da tarde. Você também pode ir no nosso site para fazer a inscrição para esse curso e deixa lá seu e-mail. Você vai receber 2 e-mails, um confirmando a inscrição e o outro com o endereço da transmissão. Então, fica de olho no e-mail também. Últimas vagas, tá, gente? Mais vagas. Então, corre e vale a Então, pena. É uma hora só. convido o colega, vamos lá, faz comigo que eu estou desmotivada, eu não sei, estou com vergonha, não sei como é que é. Chama o colega e participa. Sim, muito bom. Convida ele, tá? Uhum. É mais casas sendo vacinadas espiritualmente. Sim. E oferecendo ajuda também, né? Que é super importante. Sim, é. Então, lembra que a gente deixa na descrição dos vídeos todos os endereços. Então, qualquer coisa é só conferir ali. Certo? Aliás, ali, aqui. Então, mais alguma coisa? Se lembrar, a gente. Mais uma coisinha, mas sim, de recado já foi. Aí é uma coisinha que ficou em off e eu falei que eu ia cobrar hoje. Que é a história que você ia contar, mas não deu tempo na quarta-feira. Ah! Porque ela tem Eu tudo a pensei ver que com tu a tivesse parábola de hoje também. esquecido. Então, que a gente tinha comentado, o tempo naquele dia correu muito, né? Uhum. Porque a gente falava o quê na quarta-feira? Nós falávamos a respeito dos pecados, Dos porque a erros. gente acha que pecador é só aquele que mata ou rouba. Isso. Assim mesmo, a gente ainda coloca o seguinte: só se for um roubo grande, Sim, porque se for pequenininho também, tadinho, né? sim. Pois é. Não dói, não doeu, tadinho e tal. E então a gente só coloca. E aí o que a gente comentou? Que estava todo mundo em um artigo. Não porque cometeu os mesmos erros, mas nesse artigo junta o de todo mundo. E um deles que a gente comentou foi o preconceito. Uhum. O preconceito ele é tão pesado
quanto um assassinato. Ele, de certa forma, mata uma pessoa por dentro, exclui da sociedade, sim? Né? A pessoa vai morrendo, embora esteja viva. Sim. Então, eu estava contando sobre o Raul Teixeira, lembra? Que ele falou o quê? Não é que a gente. Deixa eu ver se eu me lembro. Não é que a gente erra porque é humano. A gente é humano porque a gente erra. E o espírito Camilo, o benfeitor, que conversou com ele durante essa palestra. Ele estava terminando uma palestra quando ele falou: errar é humano. Ele falou: não, não, não. Não fale isso em nome do espiritismo. Para falar em nome do espiritismo, você vai ter que consertar. E ele, como ele já tinha dado fim na palestra, ele começou a tossir e beber água para ter tempo de pensar para atender o espírito que Porque vinha o conversar espírito com também ele. não deu a resposta pronta, né? E ele. Aí ele, o espírito Camilo, bem calmo, falou: meu filho, porque se errar fosse humano, quem tinha errado era Deus. Ah, olha, porque ele teria criado o homem justamente com essa característica de erro. Muito bom. E não deu isso. É. Aí ele pegou o microfone e falou: somos humanos porque ainda erramos. Que a partir do momento que a gente não errar mais, nós vamos subir para a classe. Angelical. Isso. Aí vocês não sabem o que ele ouviu da plateia, de uma pessoa da plateia que, embora ela pensasse que estava falando baixo, ela falou alto a ponto dele ouvir. Nossa, esse cara está fazendo o samba do crioulo doido. Eita! Olha aí. Olha aí o risco que a gente tem e por que a gente precisa começar a repensar todas essas expressões que a gente vem usando a troco de nada, dizendo, mas não tem problema. Claro que tem problema, gente. Se ofende alguém, Claro, ele não ficou ofendido. Ele falou: não, eu até dei razão, porque eu acabei de falar uma coisa e veio falar outra, uhum. né? Mas olha que chato, Sim, muito claro. chato, muito chato. Era isso que eu ia comentar, e não deu tempo, e não daria mesmo, porque a gente estava igual o Raul na hora de acabar de falar, Apressado. apressado, né? E Mas, tendo que consertar. mas isso tem tudo a ver com a parábola de hoje, principalmente esse comentáriozinho no final, porque ele casa bem com o fechamento da parábola de hoje. E isso dentro do meio espírita. Então, presta atenção que falaremos a respeito. Né? Vamos entrar com a parábola? Vamos para a nossa imagem, a gente descrever o que tem aí. E essa imagem escolhida tão bonitinha, né? Foi escolhida a quatro dedos, praticamente. É. A gente vê aí uma festa, claro, né? Muitas mesas ali no fundo, meio desfocadas, porque o foco está aqui na luz, nas lâmpadas que iluminam esse salão enfeitado para a festa. E aí, se a gente parar para relembrar alguns estudos anteriores também, Jesus fazia muito essa comparação do conhecimento, do entendimento com a luz, né? Então, que essa luz ilumine a festa. Porque a Olha, parábola gente, de hoje, e mais uma vez, né, Jesus falando de festa. sim, Então, Jesus não era realmente uma pessoa triste, não, era um espírito festeiro, alegre, uhum, bem-humorado. sim. A decepção dele era a gente que ainda estava errando pelo caminho, né? Quem acabava com a festa dele era Era o a João. gente. É, Ainda é, né? sim.
Ainda somos. É. Mas vamos para a parábola de hoje, que se chama Parábola do Festim das Bodas, segundo a tradução do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a gente também reconhece pelo nome de Parábola do Grande Banquete, como a gente encontra na tradução de Haroldo Dutra Dias, ou Parábola das Bodas do Filho do Rei, como em alguns livros espíritas a gente também acha referenciado. E vamos para o que Então, olha só, de novo, Jesus falando, né, em quase todos os textos da tradição do povo hebreu, a união do ser humano com Deus é simbolizado pela figura de um casamento, de um banquete ou de uma ceia. Sim, mais uma vez, a importância de festejar esse casamento, né? É. Só que tem uns perrenguezinhos aí a respeito desse casamento ao longo da parábola. E algumas coisas Aproveitando vão que a dizer. gente está nós estamos com saudade de festas, Pois é. saudade de casamento, estamos aqui, né, contando nos dedos, eu pelo menos estou assim, Uhum. para usar a nossa roupa bonita, né? Aquelas roupas de festa que a gente guarda direitinho para festa, para encontrar os amigos. Sim. Só que nós temos que fazer um deverzinho de casa para que isso aconteça mais rápido. Isso eu estou falando materialmente falando. Sim, claro. Porque se espiritualmente também temos algum dever de casa para fazer, para ser convidado para essa festa, para estar Ou nessa festa? e como temos. Vamos lá, vamos ver o que Jesus falou nessa parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem, rei, que preparou as bodas do seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas não quiseram vir. Novamente, enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que o banquete está preparado, os meus bois e cevados abatidos, e tudo pronto. Vinde para as bodas. Mas eles se foram sem se importarem, um para o seu próprio campo, outro para seu negócio, e o restante, agarrando os seus servos, os ultrajaram e mataram. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então, diz aos seus servos: As bodas estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Ide, portanto, às saídas das estradas e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo por aquelas estradas, reuniram todos quantos encontraram, tanto bons quanto maus, e as bodas se encheram de convivas. O rei, entrando para contemplar os convivas, viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial, e disse-lhe: Companheiro, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele se calou. Então o rei disse aos servidores: Depois de amarrar os seus pés e suas mãos, lançai-o para fora, nas trevas exteriores. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 22, versículos de 2 a 14. Agora você vê, Jesus, ele trabalha sempre com o insólito, né? Ele Uhum, compõe suas parábolas com o improvável. uhum, Para quê? Para que o ouvinte fique atento e pergunte: como assim? Que história é essa? Que é sim, isso, se vocês não ouvem, se é a primeira vez que vocês estão ouvindo essa parábola toda, porque muitas vezes só dão um pedacinho dela para sim, comentar, né?
Só se Uhum. comenta um pedacinho dela. Então vocês, ué, mas como assim? Ele convidou, ele que mandou chamar. Uhum. Ou você seja bom ou mal, ele está chamando. Aí nós vamos colocar o porquê disso tudo, né? E ele faz Sim. isso para poder prender justamente a sua atenção, para Sim. chamar a atenção nos detalhes. Sim. E essa parábola em específico, ela foi contada também lá no Sermão Profético, e logo em seguida, uma que a gente contou há pouco tempo, há poucas semanas, que foi a dos vinhateiros homicidas. É, Ele contou logo em seguida, justamente para uma parábola explicar a outra. E ele contou as duas para as mesmas pessoas, que eram quem? Eram justamente aqueles que tinham sido convidados e se recusaram a comparecer. Eram os líderes religiosos, os líderes políticos da época, que eram basicamente os dois a mesma coisa, eram aqueles que passavam e teoricamente pregavam para a multidão o que eles deviam fazer, e eram aqueles também que ignoravam todas as leis de Deus porque faziam tudo da boca para fora, não tinha adesão do coração, né? Como a gente comentou na quarta-feira ou na semana passada, que era da porta do templo para dentro, né? Da porta para fora ninguém fazia nada. Era o santo de dentro de casa. Dentro de casa espírita, né? Ou na época. é, Porque dentro de casa mesmo não era santo, não. Provavelmente era ditador. Então. Mas vamos destrinchar a parábola vamos. passo a passo, para entender de que ela trata. Primeiro, as bodas do filho do rei. Entra aí algo que a Márcia até explicou antes da própria parábola em si, que é justamente a união da humanidade com Jesus. União, por quê? Porque é um casamento, e do filho do rei, porque Jesus coloca o rei sendo o próprio Deus, e o filho dele, a criatura mais perfeita que já. Todos somos filhos de Deus, que fique claro. Mas a criatura mais perfeita que já pisou aqui foi o próprio Jesus. Então, ele estava mostrando a importância da gente se unir com o que ele falava. Então, se a gente parar para interpretar essa união da humanidade com Jesus, não seria, e estando também no sermão profético, não seria também justamente esse momento de transição que a gente está vivendo agora? Não é É. justamente o período que a gente vive, ainda mais intensamente agora, Pois né? é, porque há tempos atrás, Emmanuel colocou que a humanidade ainda estava na fase do namoro. Uhum, pois é. Tinha que noivar, quanto mais casar. Pois é. Mas a esperança que eu tenho é que tem noivado e casamento que sai rápido. Sim, é verdade. Já que o namoro foi longo, não Sim, precisa ficar um noivado tão extenso, né? sim. E aí, se a gente parar para pensar que um dos noivos já está pronto, que é Jesus, e quem é a outra pessoa se não a humanidade inteira, né? Será que nós estamos nos aprontando para esse casamento? Aí é que pega, né? Mas vamos continuando. Não desestimula, por Não, favor. não, Não eu faz não estou, pergunta capciosa. eu não tô falando isso para desestimular, mas justamente para ver se a gente acorda, né? Porque, poxa, É, o 2000 anos, Anderson está fazendo igual Jesus, né? Dando um sacode, falando algo assim que impacta. pois é, para ver se a gente desperta. Vamos lá, continuando. O convite que é estendido a todos não poderia ser outro senão o próprio Evangelho de Jesus.
Ah, mas eu não acredito em Jesus, ou eu sigo outra religião. Gente, o evangelho de Jesus, a boa nova que ele trouxe, é justamente Deus como um pai amoroso. É justamente a importância da gente amar o próximo, se dedicando a ele, da mesma forma que a gente precisa dedicar um tempo a si próprio também. E isso a gente encontra em inúmeras religiões. Isso, sim, isso é um bom senso da humanidade também, né? Você ser bom para as pessoas à sua volta é o mínimo que se espera numa convivência planetária, né? Então, realmente é para todo mundo, ainda que não chegue na forma de uma mensagem espírita ou católica ou evangélica, vai chegar também de uma forma não cristã, vai chegar também por ensinamentos budistas, por ensinamentos do judaísmo e por aí vai. É para todo mundo, porque essa mensagem é para todo mundo, né? Continuando, se por um lado a gente tem o evangelho que é para todo mundo e por outro tem a recusa nos convites, como é que a gente se recusa a fazer parte dessa união, dessa boa nova? Se por um lado o convite é ser bom para as pessoas em volta, a recusa não seria justamente se fechar dentro de si, fazer Todo descaso? descaso, né? Toda Descaso. atitude de descaso. Sim, A troca do espiritual pelo material já é um descaso sim. ao Por isso convite, está tendo material aí, né? Porque a gente né? dá de ombros. E, Porque, o Anderson, você sim, viu que uns foram para o campo, sim, outros para sua venda. É, né? Deram continuidade à sua vida. sim, O convite recusado e de forma bem assim, deixa para lá. sim, A minha vida é mais importante. sim. E ainda teve o caso daqueles que não só não quiseram ir, como espancaram os que vieram antes, Ah, anunciando. ainda teve isso. Quem veio antes? Antes de Jesus também não vieram vários contando da importância de a gente se unir a quem está à nossa volta? Sim, olha, vários profetas Uhum. vieram antes de Jesus e eles também não ligaram. Vamos lá. E aí, quando a gente fala profeta, parece até que os profetas só sabiam adivinhar o futuro. Não, gente. Não Não. era só isso que o profeta fazia. Ele, aliás, não precisa nem adivinhar o futuro, você vendo como está o presente. Sim, com certeza. Né? Uhum. Então, era isso que eles faziam. Sim. Como está o presente? Eu já vou te dizer como é o futuro. Uhum. Nós temos ali o profeta Natan falando para Davi, o tempo todo ajudando Davi. Uhum. E não era só para o futuro, era chamando a atenção de Davi na atitude dele hoje. Sim, Né? sim. Então, são E, esses convites recusados. e esses profetas, fazendo uma comparação com hoje em dia, né? Quem seriam os profetas de hoje em dia? Os padres, os pastores, os palestrantes espíritas, os rabinos e por aí vai. Qualquer um que passe adiante a palavra divina, as leis divinas, é considerado um profeta segundo a concepção que se tinha nessa época. Claro que na Bíblia nós temos registrados os que tiveram grande destaque, como hoje a gente também registra um Chico Xavier, uma Madre Teresa, são grandes profetas também, né? É, isso mesmo. E os outros que vão, assim como nós. A gente planta lá um negocinho pequenininho, mas está Parábola, plantando.
Parábola do semeador, semana passada. É isso. Plantar um pouquinho, é isso aí. Uma sementinha só, pequenininha aqui, mas é isso aí. Sim, isso aí. Continuando. Convidados sem a túnica nupcial. Um espírito sem virtudes. E aí a gente entende o seguinte: o que representa essa túnica nupcial, essa veste nupcial? Quando a gente é convidado para uma festa, como a Márcia também mencionou ainda há pouco, a gente vai com a roupa que fica dentro de casa? É legal que ele trabalha, Jesus trabalha com o nosso cotidiano, Sim, que ainda é o cotidiano nosso até hoje. sim. Ainda é o que a gente precisa entender e Como a mudar. gente pode prestigiar o noivo? Com os noivos, Uhum, mostrando a ele da importância que foi esse convite. Então, o que a gente faz? Coloca uma roupa melhorzinha, sim, se arruma, né? No linguajar de hoje, faz uma produção. sim. Isso aí. Como diria uma antiga colega minha, um tratamento intensivo de beleza para poder se apresentar, né, bem na festa, né? É isso aí. Então, mas se a gente faz isso pelo lado de fora, Jesus estava fazendo essa comparação mostrando a importância da gente fazer isso no lado de dentro. Como É. é que a gente se apresenta em espírito sem a roupa adequada, né? Como é que a gente pode querer estar dentro do meio espírita? A gente fala muito de nosso lar, por exemplo. Como é que a gente quer estar em nosso lar sendo uma pessoa sem virtudes, sem pensar na Ah, pessoa que está do nosso lado? mas eu conheço muita gente que fala que Sim, quer, tem. quer ir pro nosso lá, não importa, não. Eu, aliás, acha que vai para lá. Sim, tem gente que acha que basta ser espírita para ser acolhido em nosso lar quando desencarnar. Não, mal comparando, é aquele aceitar Jesus. Sim, Não, gente, não é, tem que cuidar da roupinha. Agora, Jesus, ele não vê o seu lado material. Então, de que roupa que ele está falando? De que roupa é essa que se ele te vê além do material? Ele te vê além do corpo físico, para ficar ele vê mais fácil para isso aí. vocês. O que a gente tem que é mais forte do que o corpo físico? O que anima o nosso corpo físico? Não é justamente a alma, o espírito? Então, e os espíritos também, lá nos ensinamentos da codificação, já deixaram claro para Kardec que quando a gente passa para o lado de lá, não consegue esconder as coisas como esconde aqui, não. Então, você vai ser visto exatamente como é. Você pode até disfarçar por um tempinho, mas para quem tem olhos de ver, quem está acima da gente, a gente não tem como disfarçar. Lembra de André Luiz, quando viu uma moça, né? A moça era linda e tal, aquele negócio todo. Uhum. Quando ele olhou a moça, ele tomou um susto. O que é isso? Era justamente isso aí que a gente está vendo, que Jesus via. Exatamente. Ela conseguiu ali, por um tempinho, modificar a própria aparência para se mostrar bonita o bastante para estar ali em nosso lar, bonita espiritualmente, eu quero dizer, né? E só que era fachada. E o É, instrutor percebeu isso e deu a cutucada e falou: olha lá, se é. mostra como você é, porque senão você não vai entrar. Sabe aquela mulher que era um vampiro que queria entrar na cidade de Nosso Lar? Uhum. Sim, Só que André Luiz não conseguiu enxergar os pontos, né? Os pontos sim, negros. É essa sim. Isso aí. que ela trabalhava a morte, o infanticídio. E isso aí só os benfeitores enxergavam. Sim.
ela, ela fazia um trabalho, né, de ajudar mulheres a abortarem os filhos. Então, ela tinha essas marcas, essas vivências pregadas no espírito ali. E olha como ela ficou feia, porque na hora que o André Luiz teve condições de ver, tomou um susto. Sim. E aí a gente chega no último tópico, que é justamente a condição para o banquete. A vivência do evangelho. Então, não é só se apresentar bonitinho. Se a gente não vivenciar o evangelho, a gente não tem condição nenhuma para fazer parte dessa união. E aí entra também a importância do evangelho no lar. Por quê? Por que a gente faz o evangelho no lar? Um spoilerzinho do curso, mas isso não substitui o curso, né? Então, fica aí a dica para inscrição. Mas não é justamente para a gente entender o que é o evangelho? Não é para isso que a gente começa a estudá-lo? Só que só entender, só ler, só estudar, não vai fazer a gente vivenciar o evangelho. A gente precisa estudar e colocar em prática. E isso é dito lá. Que a gente tem que estudar para entender e colocar em prática. Ou seja, vivenciar aquilo que a gente aprende. Essa vivência do evangelho, ela é o sabão em pó que clareia essa túnica. Boa! Uhum. É o alvejante, né? É o alvejante que você use, quanto mais usa essa túnica, que ela tem um nome, né, Anderson? Tu vai dar agora ou vai dar depois? Nome que da túnica nupcial? Isso. Daí, Márcia. É o perispírito. Sim. É justamente aquilo que é moldável e que a senhora lá tentou vestir-se diferente para se apresentar ali a galera nos portões de nosso lar. Né? Que passaria despercebido por André Luiz. E Sim. olha que mas era um espírito que estava começando a adentrar nas esferas superiores. Uhum. Sim. Né? E ainda assim isso foi passado, só que os outros eram mais experientes. Sim. Isso me lembrou uma situação dentro do que a gente vem vivendo ao longo desse último ano, que é justamente no caso de pessoas que no início desse isolamento social, lá no ano passado, fizeram muito essa campanha de não, a gente tem que pensar em todo mundo, a gente tem que se isolar, manter distanciamento para cuidar uns dos outros e tudo mais. E hoje, um ano depois, a gente vê muitas dessas pessoas saindo por aí despreocupadas, sem estarem vacinadas, fazendo festas, se juntando a muitas outras pessoas, agindo como se nada estivesse acontecendo no mundo. Quem é essa pessoa por dentro? É quem ela é hoje ou quem ela fingiu ser lá no início do isolamento? Ai, Anderson, isso foi tão cruel que você. Mas não é verdade? Não, é verdade, é verdade. É porque a verdade, ela é assim. Uma hora ela surge. Pois Ela é. incomoda, porque a gente viu muita gente pregando isso, Sim, são os falsos profetas, sim. e fazendo exatamente o que essa mulher falou. Sim. Para ver que a gente não é diferente, não. A gente lê e ouve esses casos e acha que é coisa muito distante, mas olha aí como está do nosso lado, como a gente vivencia isso tudo no dia a dia. Né? Como também
você lembrou dos casos dos roubos, né? De que ou a gente rouba muito ou a gente rouba pouco. O que é um roubo? Porque eu lembro que teve uma situação lá na nossa cromoterapia, lá quando a gente fez uma vez fisicamente, presencialmente, um desses temas que a gente acabou falando sobre corrupção e falando sobre como o político que rouba milhões, sim, é criminoso, mas a pessoa que rouba a caneta do seu escritório, sabendo que está roubando, que às vezes a gente coloca no bolso para usar durante o dia e esquece e leva para casa. É um caso diferente. Mas tem gente que pega lá um punhado de canetas e leva para o filho, ó, toma, para você usar na escola. Isso também é roubo. Isso também é corrupção. E assim, E mas a vai proporção. fazendo aquilo sempre, Pois é. sempre, sempre, sempre. E é aquela coisa, mas a proporção é diferente. Sim, a proporção é diferente. Justamente por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque e se fosse a gente no lugar do político? Será que a gente faria diferente dele? Se a gente estivesse vendo tudo que ele está vendo, porque ele vê algo que a gente não vê, Sim. E né? com Por isso, exemplo, o que a gente vê? A gente vê o estoque lá da nossa empresa com um monte de canetas. uhum, Ah, uma não vai fazer diferença, duas, 10, 20, 30, 40? Não vai fazer diferença. Então, e ele olhando lá? Nossa, quanto? Não vai fazer diferença. pois é, isso Não aí. vai fazer diferença uma nota de combustível adulterada, Sim, né? E por aí vai. E se nós estivéssemos lá? isso aí. Daí a importância, e com isso a gente não está tirando o corpo fora de ninguém, não. É justamente para a gente perceber que o que a gente faz é um reflexo. Quem está lá faz é porque já esteve no nosso lugar e também já fez. Não, gente, ó, diminui isso para o menor, tá bom, para o menor. Sabe aquele doce que seu irmão guardou na geladeira para Uhum, comer depois, e que você já comeu? uhum. Mas aí, na calada da noite, você come para a culpa cair em qualquer um. Que maldade, ó. Pois é, mas Quem acontece. tem muitos irmãos sabe que isso acontece. E E a aí fica de gente tem. castigo todo mundo. Porque vai ficar, tem sim uma trovoada e tal, mas não dá para chover porque não sabe quem foi. Sim, é verdade. Então, é mais ou menos isso que você faz. E aí, isso suja, sim, a nossa veste espiritual. Sim, Isso vai manchando, sim. Isso. Mas eu não mato, eu não roubo. sim, Talvez não tenha tido essa oportunidade. sim. E olha como esses tempos chegados, como estamos vivendo agora, nos oferecem isso de bandeja, né? De deixar tudo muito mais às claras. E aí a gente entende por que como a gente brincou na quarta-feira falando da frase lá do nosso João, dizendo que o que eu fiz para estar encarnado aqui. Gente, João fala brincando isso, porque a gente sabe que fez muita besteira e sabe que está aqui justamente para se melhorar, se aprimorar e seguir adiante. Então, que fique claro que quando João fala isso brincando, ele tem ciência de que não é uma reclamação Sim, João. largada. A gente sabe disso, João. É porque as pessoas vão até o João e comentam esse tipo de coisa. Sim, pois é. Então, ele traz para a gente essa informação. Uhum, Né? Então, esse tempo de hoje, não tem muita gente que fala assim, a vida é uma festa. E é.
Então, o convite já foi aceito por você. Uhum. E nós aceitamos o convite, estamos aqui. Sim. Mas e aí? Como a gente está? Como é que a gente está vestido? Ou tentando, né? Tentando fazer com que essa roupa fique adequada para essa festa. Exatamente. E como diz João também, é uma oportunidade imensa que a gente tem de estar aqui nesse momento vivendo isso tudo, porque a chance que a gente tem para alavancar e seguir adiante de um jeito maravilhoso é muito, muito grande. Justamente porque a gente está vivendo esse momento agora de apocalipse, né? Mas isso é o que tem a ver com a última frase lá da parábola, de que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E por quê? Muitos chamados porque essa oportunidade veio para milhões, bilhões de pessoas nesse instante. E quem é que está fazendo por onde permanecer num mundo que vai começar a se melhorar depois que isso tudo passar? Aliás, já está se melhorando para quem consegue, para quem tem olhos de ver, né? Aquela pessoa que sabe que está infectada, mas não tem sintoma, e vai até outras pessoas, ela sabe, os outros não. Não estaria ela nessa condição aí? Isso é um caso de assassinato. Indireto, mas é. Pois é. Porque você não sabe como a outra pessoa vai reagir. Sim, isso aí. É muito impactante isso. E aí, por isso a gente entende quando ele fala que esses que não são dignos de permanecer nessa união são lançados fora, atados. Atados, justamente assim, impossibilitados de se mexer porque causaram tanto mal que precisam ser levados para outro lugar onde vão dar continuidade, onde vão aprender coisas novas, justamente porque não souberam vivenciar bem a oportunidade que tiveram. Esse tipo de pessoa, eles têm que ter as suas ações limitadas, por isso que atar pés e mãos, Uhum. porque eles não têm condições de ficar na luz. Sim. Não é? Tem que ser retirado. Ele é expurgado. Sim. Não foi ninguém que tirou ele. Ele saiu, mas como assim? Se ele convidou, se ele mandou chamar todo mundo, como é que Sim. agora ele cobra uma coisa? Não, ele não faz parte daquele ambiente. Jesus não exclui ninguém. Essa é a verdade. Quem se exclui somos nós, com essas atitudes. Por isso é que ele fala do pão, não dá o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ele não tem uma passagem que ele fala isso? Não é porque ele está excluindo os cachorros, porque há todo um trabalho naquele pão. Uhum. Há tudo isso. Sim. Assim como Paulo diz: você foi criado com leite, não com manjar. Sim. Então, não é exclusão. Primeiro que nessa parábola, Jesus está falando para quem mesmo que você falou? O pessoal mais, Mais né, aqueles gabaritado da época. os detentores da lei, da Sim. palavra, né? Uhum. E eles não quiseram. Não. Então Jesus oferece a outros. Paulo ofereceu aos gentios. Sim. É isso. E se a gente parar para pensar isso em nível planetário, essa coisa de ser lançado fora é justamente uma nova oportunidade num outro planeta, num outro orbe, onde
vai ter as melhores condições, assim como aconteceu aqui com a gente. E é triste perceber, e isso a gente encontra essa informação em alguns outros livros, como, por exemplo, um que eu já até mencionei aqui algumas vezes, que é Os Dragões, da Maria Modesta Cravo, pelo Vanderlei Oliveira. Ele, nesse livro, por exemplo, mencionam esses espíritos que estão tão endurecidos que chegaram aqui para aprender e permaneceram endurecidos e vão sair também sem ter aprendido, ou tendo crescido muito pouco, porque não se deram a oportunidade de viver essa melhora interna que afeta a todos em volta. E você vê que a oportunidade foi dada. Então, Jesus, no livro Nosso Lar, capítulo 3, no início, Jesus encontra uma criadora de cabras. Não, livro Nosso Lar não, livro Jesus no Lar. Jesus no Lar, perdão, Nosso Jesus Lar. No Lar. Tudo é no lar, viu, gente? Começa no lar. Jesus no lar. Então, aqui. Jesus encontra uma criadora de cabras. Sim. Né? E ele usa uma metáfora dentro do cotidiano dela. Ele pergunta a ela fala que ela quer saber como ela vai usar essas vestes, tá? Nupcial. Como você vai conseguir? O que eu tenho que fazer para usar essas vestes? E Jesus pergunta como ela faz o acondicionamento do leite das cabras. Sim. Aí ela começa a explicar uma coisa muito fácil, que para ela é muito difícil entrar, porque ela não perdoava ninguém, tinha raiva, tinha ódio, esse negócio todo. Igual que nem assim, sabe? A gente. Aí ele tinha ciúmes, queria sair para festa, esses negócios todos. Aí ele falou, como você acondiciona o leite? Aí ela explicou muito, né? Falou que ela pega o recipiente, que ela lava, ainda explicou a ele, eu tenho que limpar bem, limpar muito, porque senão na hora que colocar o leite, que ela for recolher o leite, vai azedar. Jesus falou igualzinho. Sim. Você faz igualzinho. Você tem condições... Tu está com o livro aí? Estou. Que é a explicação de Jesus? Que é linda. Eu acho a explicação dele linda, gente. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporções dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos, e aí você vê, 2000 anos atrás ele falando isso, é por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará, então, o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Tão bonitinho. Aí ele fala, o mestre, porém, levantando com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso. O orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. É isso, gente. É isso. É isso. Tem que começar a fazer aquela faxina no coração. Sim. E aproveitando que estamos nos últimos 5 minutinhos aqui, vamos fechar com
o que Kardec comenta a respeito dessa parábola. Ai, pensei que não fosse dar tempo. Capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Item 2 desse capítulo, o último parágrafo, Kardec coloca assim: mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, a lei está toda inteira nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Contudo, entre os que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? É por isso que Jesus falou: muitos serão chamados, poucos, no entanto, serão escolhidos. Então, bora, gente, vamos limpar essa túnica correndo que a gente já, o chamado já chegou. isso aí. E agora? E que não basta a gente seguir uma religião para achar que já está salvo. Isso é só um caminho para a gente encontrar a importância de se salvar dentro da gente. Né? Bom, pessoal, um excelente final de semana. Muito obrigada por assistir esse estudo conosco, né? Fiquem na paz. Curte, compartilha, tudo isso ajuda demais a gente. E até semana que vem, se Deus quiser. Amanhã tem palestra, às 6 horas da tarde. 8 horas, gente. Fica a dica. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.